BMC News está acompanhando a Expert, evento organizado pela XP Investimentos e, claro, aproveitando a presença de nomes ilustres do mercado financeiro brasileiro. Estou aqui com Jefferson Bittencourt, economista da Asa Investments e também secretário do Tesouro Nacional. Muito obrigado pela participação, agradeço imensamente por nos dedicar aí parte do seu tempo aqui no evento para conversar um pouquinho sobre as últimas atualizações que tivemos sobre orçamento e também sobre arrecadação aqui no Brasil. Os últimos dados de arrecadação de julho vieram um pouquinho abaixo do que o esperado, que gera um pouquinho mais de preocupação, porque o orçamento de 2024 está sendo constantemente questionado. Essa possibilidade de zerar o déficit primário no Brasil está sendo colocada em xeque, em dúvida, pela maioria dos economistas. Pelo menos os últimos que eu conversei duvidam ou têm alguns sérios questionamentos sobre o que vai acontecer no ano de 2024. Ontem tivemos a apresentação da proposta de orçamento, e ainda há muita dúvida sobre de onde sairá toda a receita que é necessária para zerar o déficit em 2024. Depois da apresentação dessa proposta de orçamento, depois de algumas medidas que já foram encaminhadas ao Congresso Nacional, como foi o caso da tributação de fundos exclusivos, invalidade de medida provisória, deve ser votada mais para frente, e também talvez o projeto de lei para a taxação de offshores. Tudo isso é suficiente pelo orçamento que nós temos, pela proposta que nós temos e pela receita que nós já temos prevista. É suficiente para zerar o déficit em 2024 ou esta semana ela colocou muito mais dúvidas na cabeça dos economistas? Eu acho que, sem dúvida, é a segunda opção. Assim, acho que houve uma confluência de fatores nesses últimos dias que deixou o mercado um pouco mais em dúvida sobre a possibilidade do alcance desse déficit. Eu apontaria alguns fatores. Primeiro, o resultado do Tesouro apresentado na última quarta-feira veio com um déficit expressivo, na casa de 35 bilhões de reais. Se a gente olhar o acumulado do ano, a gente virou de janeiro a agosto de 2022 de um superávit de 78 bilhões para um déficit de 75 bilhões no mesmo período desse ano. Então, assim, isso já é uma sinalização que o ritmo de crescimento da receita não está atendendo o ritmo de crescimento da despesa. Essa foi a primeira notícia na quarta-feira. Aí, na quinta-feira, nós começamos o dia com um veto do presidente sobre o arcabouço fiscal que permite que sejam abatidas despesas da meta de resultado primário. O arcabouço fiscal tinha saído da Câmara vedando qualquer possibilidade de abatimento de despesas da meta, que muita gente entende como uma porta aberta para a contabilidade criativa. Então era vedada essa possibilidade, e essa possibilidade e esse dispositivo foi vetado pelo presidente antes da apresentação do orçamento. Tem uma justificativa, que é a questão do encontro de pontos de precatórios entre estados e municípios e a União, mas o problema é que não tinha como resolver pontualmente essa questão dos precatórios. Ou abrir a porta toda, ou não abrir a porta. E aí, quando o mercado viu a porta se abrindo, se preocupou, porque disse, bom, de repente essas metas não são assim tão sólidas. E aí, no final do dia, teve a apresentação da lei orçamentária e o pacote de medidas veio com um balanceamento, veio um pouco maior do que o mercado esperava, mas veio com um balanceamento que o mercado é ruim. As medidas que são mais claras, mais fáceis de ser mensuradas, como tributação de JCP, offshore, fundos exclusivos, até mesmo a medida que trata da subvenção de ICMS na base do RPJ da CSLL, elas representam cerca de 1/3 do pacote apresentado. E 2/3 do pacote são medidas de renegociações de dívidas, discussão de contencioso, que é muito mais nebuloso para o mercado. Então, quando a gente junta essas três coisas, um pacote mais nebuloso, um veto sobre uma rigidez maior na meta e um resultado fiscal presente pior, aí isso gerou toda uma dúvida sobre a rigidez fiscal do Brasil e se refletiu nos mercados ontem. Perfeito. Inclusive tem um perfil ali de tributação que eu acho até interessante. Normalmente essas propostas que estão surgindo, vindas do Ministério da Fazenda, são de um tiro só. Às vezes tributando estoque, que este resultado não vai aparecer já nos próximos anos com a magnitude que aparecerá em 2024. O Ministério da Fazenda, inclusive o Ministério do Planejamento, ontem, a ministra Simone Tebet bateu na tecla de que o projeto, a perspectiva de arrecadação está sendo bem conservadora, está sendo comumente, como é adotado pelo Ministério da Fazenda, muito conservadora. A
perspectiva de nós sermos surpreendidos positivamente com esse potencial de arrecadação? Ou este conservador, ele não dá para ser definido dessa forma? Acho que isso que eu quero perguntar. Então, eu acho que a gente tem um ponto que aí eu acho que o Ministério da Fazenda, principalmente, tem que ajudar a gente, que é separar o que as medidas que o governo tomou estão trazendo de arrecadação. Eu sei que é difícil, a gente conhece essas dificuldades. Olha, mas o que as medidas estão trazendo de arrecadação e o que a arrecadação está desacelerando por questões macroeconômicas. Assim, hoje foi divulgado um PIB bom, esse PIB deveria estar ajudando a arrecadação a crescer. Mas, por outro lado, a gente está tendo, por exemplo, uma desaceleração muito rápida dos IGPs, que é um índice de preço importante para a arrecadação. Então, assim, se tu tem os índices de preço desacelerando, é razoável que a receita caia. Mas o Ministério da Fazenda podia nos ajudar mostrando isso. Olha, a receita está caindo. Este pedaço é por conta da inflação, mas as medidas que eu tomei estão arrecadando isso. Então, isso ajudaria a desanuviar um pouco esse cenário do que qual é a capacidade dessas medidas de entregar o que elas estão prometendo. Porque, como a gente tem esse pacote muito grande de medidas e muito dependente, e como tu falaste muito bem, tem ali um pedaço muito grande, não só nas medidas tributárias, porque tu tem um pedaço no offshore, que é estoque, tu tem um pedaço em fundo exclusivo, que é estoque, mas toda a parte de renegociação, os 96 bi de renegociação e contencioso, todo ele é one-off. Ou seja, eu tenho 96 bi, deu tudo certo, o governo conseguiu renegociar, arrecadou 96 bi em 2024. Em 2025, essa receita não vai estar lá. Inclusive da Petrobras, nós temos o CARF, que foi aprovado recentemente também, o governo já projetando 30 bilhões que podem ser executados ali também de Petrobras, são de um tiro só, você não vai cobrar isso ano que vem também. A gente continua acompanhando aqui a Expo da XP, trazendo, claro, os principais nomes que participam aqui da feira. Muito obrigado, Jefferson, pela participação. Obrigado pelo convite e à disposição.